Um grande abraço para você que tá ligado aqui na Gol. Vamos falar do Campeonato Brasileiro versão 2025, já entrando na sua 7ª rodada no Brasileirão. Essa rodada toda disputada aí no fim de semana, também no início dela, né? Jogos na sexta-feira, no sábado, domingo e também encerrando na segunda-feira. Ao todo 10 jogos das 20 equipes do Campeonato Brasileiro. É a 7ª rodada do Brasileirão, com alguns jogos aí muito importantes, clássicos importantes do futebol brasileiro. A rodada que começou na sexta-feira com São Paulo e Fortaleza empatando em 0-0 no Morumbi. O 6º empate do São Paulo em 7 rodadas. Como empata o tricolor nesse início, continua ali na meiuca da tabela. Além desses 6 empates, tem uma vitória, e o Fortaleza também vem na parte de baixo da tabela, tem uma vitória só no campeonato, assim como o São Paulo. Um pouco menos empates, não são 6, mas tem 3 empates e uma derrota também. Então São Paulo e Fortaleza continuam ali na meiuca da tabela no Brasileirão. No Maracanã, virada espetacular do tricolor do Flu, venceu o Sport por 2-1 com um gol aos 52 minutos do segundo tempo, marcado pelo centroavante Everaldo. O Sport até abriu o placar, mas o Fluminense foi buscar com gols do Serna e também do Everaldo. O Fluminense faz 2-1 e assume o 4º lugar do Campeonato Brasileiro, logo atrás, bem perto, né, de Flamengo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. E o Sport, único time sem vencer na Série A por enquanto, é o lanterna do Brasileiro. Neoquímica Arena, vitória do Corinthians pra cima do Internacional, uma virada sensacional, 4-2, mas é bom destacar que quando o Inter teve um jogador expulso, vencia por 2-1, e aí o Corinthians depois disso atropelou na segunda metade, né, ali do segundo tempo, e aí conseguiu empatar, virou e ainda meteu o 4º gol no finalzinho do jogo, com um destaque todo especial para o Yuri Alberto, que meteu 3 gols e agora já está entre os principais goleadores do Campeonato Brasileiro. O Yuri Alberto, que foi o artilheiro do ano passado com 19 gols, ao lado do Alejandro, né, que estava no Vitória naquela oportunidade. Então o Corinthians vencendo 4-2 e novamente subindo na tabela, atingindo ali o 7º lugar, né? A gente vai ver a classificação já. No Presidente Vargas, jogo também das 18h30, assim como o Flu vencendo em casa, o Corinthians vencendo em casa, o Ceará também venceu por 1-0 com um gol marcado pelo Marlon. O Ceará vence o Vitória e o Ceará é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro até aqui em 4 jogos no Castelão, no Presidente Vargas, 3 vitórias e 1 empate. Na Fonte Nova, fechando o sábado, tem Bahia e Botafogo. No domingo, 4 da tarde, tem Vasco da Gama e Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília. No mesmo horário, na Arena do Grêmio, um confronto de rebaixamento, por enquanto, confronto de equipes que estão entre os 4 piores. Um grande clássico brasileiro, Grêmio e Santos. Outro clássico no Mineirão, 18h30, um pouquinho mais tarde, tem Cruzeiro e Flamengo, 2 equipes que estão muito bem no campeonato. Flamengo líder absoluto, invicto no campeonato, e o Cruzeiro está ali nas proximidades de G4. No Cícero Marques, que é o estádio municipal de Bragança Paulista, o Red Bull Bragantino enfrenta o Mirassol. Bragantino jogando no estádio Cícero Marques, que é o municipal, né? Depois de fazer obras aí, todas essas obras aí patrocinadas pela Red Bull, isso porque o Nabi Abichedi, o estádio que é de fato de posse do Bragantino, ele vai entrar em reformas. E fechando a rodada, na segunda-feira, 8 da noite, Alfredo Jaconi tem Juventude e Atlético Mineiro, fechando essa que está sendo já a 7ª rodada do Brasileirão. Vamos à classificação da Série A. Liderança do Flamengo, 14 pontos, só Flamengo e São Paulo seguem invictos, só que a campanha do Flamengo é muito boa, do São Paulo não. Isso porque o Flamengo empata pouco, ele vence muito mais do que empata, tem 4 vitórias e 2 empates, nenhuma derrota, disparado o melhor ataque do campeonato, com 15 gols marcados até aqui, e tem também a melhor defesa, vai muito bem o Mengão. O Flamengo que ainda joga nessa 7ª rodada, evidentemente, um jogo bem importante contra o Cruzeiro no Mineirão. Vice-líder o Palmeiras tem 13 pontos, lidera pelo saldo. Supera, nesse quesito, o Red Bull Bragantino e o Fluminense. Esses 4 times aí com 13 pontos, fechando o G4. Mas bom dizer que o Flu já jogou por essa 7ª rodada e venceu a equipe do Sport de virada. Gol no finalzinho do Everaldo por 2-1. Palmeiras que joga também nesse domingo. Terceiro lugar o Red Bull Bragantino, que vai enfrentar o Mirassol em casa. Pode aí ser um possível líder do campeonato, por que não, ao fim da rodada, tá nessa briga. Fluminense em 4º, já dissemos, venceu o Sport, tá aí no G4. Quinto lugar, o Ceará, 11 pontos, melhor mandante do Campeonato Brasileiro, tem 3 vitórias e 1 empate. O Fluminense tem a mesma campanha também, mas o Ceará tem mais saldo do que o Flu, por isso o Ceará é o melhor mandante do campeonato, fez 10 pontos em 12 disputados, né?
tem aí 3 vitórias e 1 empate. O Fluminense, a mesma campanha em casa. Sexto lugar, o Cruzeiro, 10 pontos, fecha o G6. Cruzeiro que tem um jogo muito importante contra o Flamengo. Em caso de vitória, certamente vai terminar a rodada no G4. Sétimo lugar, e aproveita para diminuir a vantagem do Flamengo, né? Que é bem importante. Sétimo lugar, o Corinthians, tem 10 pontos ganhos até aqui, bela vitória contra o Internacional. Aproveitou para passar o seu adversário e passar diversos times aí. O Corinthians que encerrou a rodada anterior em 13º, já ganha muitas posições com a vitória, mas claro, tem toda a rodada sétima para se desenrolar. Bela vitória contra o Inter de virada. Oitavo lugar, o Internacional, 9 pontos, tem 2 vitórias no campeonato e 3 empates, agora 2 derrotas também. Nono lugar, o Bahia, que tem uma campanha parecida com a do Inter, a diferença entre eles se dá no saldo de gols, né? O Inter tem saldo 2, mesmo depois de tomar esses 4 aí de hoje, e o Bahia tem saldo -1, Bahia que ainda joga por essa 7ª rodada. Décimo lugar, o São Paulo, 9 pontos, tem 1 vitória só, com 6 empates em 7 rodadas. 6 empates e 1 vitória. O São Paulo está invicto. Só Flamengo e São Paulo estão invictos no Campeonato Brasileiro até aqui. E aí a gente vê como é importante marcar 3 pontos, né? São Paulo não perdeu, mas está numa posição apenas mediana, está exatamente no meio da tabela, em 10º lugar. 11º, o Botafogo tem 8. Joga ainda nessa rodada no sábado contra o Bahia. 12º lugar, o Vasco da Gama, 7 pontos, tem duro confronto contra o vice-líder Palmeiras nesse domingo às 4 da tarde. 13º lugar, o Juventude, aparece com 7 pontos. Diferença de Vasco e Juventude é no saldo de gols. O Vasco tem saldo -2, o Juventude -7. O Juventude tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Juventude sofreu a maior goleada do campeonato até aqui, aquele 6-0 contra o Flamengo no Maracanã. 14º lugar, o Mirassol, 7 pontos, com 1 vitória a menos do que Vasco e Juventude, assim como Fortaleza, que é 15º colocado, perde para o Mirassol no saldo de gols. 16º lugar, o Atlético Mineiro, 6 pontos. Saiu da zona graças à derrota do Vitória. Os dois tinham saldo -2, né? O Vitória perdendo o jogo, vem para saldo -3, cai para a zona do rebaixamento, abrindo a zona. 17º posto pro rubro-negro, o Leão Colossal. 18º lugar, o Grêmio tem 5 pontos ganhos. Tem um confronto direto aí contra o Santos, 19º colocado, joga na Arena do Grêmio nesse domingo. O Santos tem 4 pontos, lanterna do campeonato. Sport Recife não ganhou de ninguém. Principais artilheiros, Arrascaeta, o uruguaio do Flamengo, tem 5 gols. Com 4, aparece uma boa galera aí. O Pedro Raul, jogador do Ceará, o argentino Pablo Verratti, do Vasco da Gama. Reinaldo, lateral esquerdo do Mirassol, também 4 gols para ele. Pedro, centroavante do Flamengo, 4 gols. E fechando a lista, vem aí o Yuri Alberto do Corinthians, marcou 3 na vitória corintiana contra o Inter. Esse foi o resumo da Série A do Brasileirão. Rodada iniciada, rodada número 7. Nesse sábado, com boas vitórias aí de Fluminense, Corinthians e Ceará. Gosta desse tipo de vídeo? Deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço.